Boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui, pela graça do nosso Deus, para mais um dia poder estudar acerca da sua palavra. Hoje, dia 20 de abril de 2022, nós continuamos com o nosso tema, um tema maior chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor, e dentro desse tema, hoje ainda trataremos do nosso subtema que temos tratado há 4 quartas-feiras, contando com essa, como lidar com o ateísmo. E hoje continuaremos sendo auxiliados pela obra de um pastor escocês, presbiteriano, chamado David Robertson, o seu livro intitulado As Cartas para Dawkins, Desafiando os Mitos Ateístas. Para quem não se recorda, Richard Dawkins é um ateu bastante militante. Há cerca de uma década ele produziu um livro que foi best-seller na venda de muitos países, chamado Deus, um Delírio. Isso também causou uma enxurrada de ministros, teólogos, rebatendo as suas acusações ateísticas contra o cristianismo, e esse livro que nós estamos estudando hoje é um produto desse momento, dessa reação que fez com que Dawkins recebesse as devidas respostas, conforme o nosso autor que estamos tratando, David Robertson, trata. É claro que nós não vamos estudar o livro dele por completo, nós estamos apenas pegando algumas ideias e vendo seus embasamentos bíblicos. O estudo de quarta-feira é um estudo que se presta a nós aumentarmos o nosso conhecimento bíblico para crescermos mais como cristãos e cristãs. E a melhor maneira de crescer é aprender acerca de nosso Deus e como combater heresias como esse tipo que é o ateísmo. É importante deixar isso claro, porque nós estamos vendo o ateísmo em suas várias facetas. Geralmente o ateísmo ele tem um discurso muito forte, ele quer se passar por várias coisas que ele não é, um discurso cientificista, sendo defensor da ciência, sendo defensor das pessoas comuns. E nós estamos vendo que o ateísmo ele é uma crença, as pessoas têm uma orientação religiosa, os ateus possuem esse tipo de orientação, eles são fundamentalistas. O que é um ateu fundamentalista? Ele não aceita debater os seus dogmas ateístas, ele não se coloca sobre a abertura de críticas, ele está sempre com a razão. Esta é uma atitude fundamentalista. Por isso, nós vemos que o ateísmo é um tipo de crença. Mais do que isso, nosso autor que estamos estudando, David Robertson, aponta que o ateísmo também é uma filosofia. E aí você pergunta, mas ele é uma crença ou uma filosofia? Pode ser ambos. Pode existir um tipo de vestimenta comum e está misturada, dificilmente o que nos vem, meus irmãos e irmãs, por meio do discurso, ele é algo que pode ser desfragmentado na hora. Nós precisamos ouvir para depois poder fazer as devidas depurações. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Hoje nós iremos ver 3 argumentos ateístas contra a fé cristã. O primeiro argumento é: crer no Deus da Bíblia é igual a todo tipo de crença. Nós vamos tratar disso. O argumento 2: quem fez Deus? Essa é uma pergunta que alguns ateus utilizam para atacar o cristianismo. E o terceiro argumento é: a religião é utilizada para esconder gente hipócrita, e os ateus assumem que não são essa gente hipócrita. Então, são geralmente 3 argumentos que os ateus utilizam para atacar o cristianismo. Estes são 3 que eu selecionei, existem muito mais, mas nós vamos começar por estes, que é interessante como o Robertson trabalha com eles. Então vamos lá. Nosso estudo de hoje se baseia na defesa contra esses 3 tipos de argumentos hostis. Nós estamos enfrentando um ateu hostil à fé cristã. É diferente das outras quartas-feiras, onde nós vimos um ateísmo um pouco mais parado, meio laboratorial, Nós olhávamos para ele dentro de um tipo de microscópio. Hoje nós estamos vendo um ateísmo que ele confronta, ele ataca, que é geralmente aquilo que a gente encontra nas escolas, nas universidades, naqueles encontros de famílias muito grandes, de colegas, de firma. Enfim, é um ateísmo de chão, um ateísmo de rua, um ateísmo que não disfarça a sua hostilidade. Portanto, vamos ao argumento 1 dos ateus contra os cristãos, que nós separamos hoje.
Crer no Deus da Bíblia é igual a todo tipo de crença, que alguns dizem. Robertson queixa-se em seu livro que alguns ateus têm utilizado certa tática contra os cristãos e cristãs ingleses. Trata-se da comparação da fé em Deus com diversos tipos de crença, como a crença da fada dos dentes, por exemplo. Robertson é bastante pontual ao desmascarar essa tática como uma espécie de reducionismo. Você sabe o que é reducionismo? Reducionismo é quando eu pego uma questão que é complexa e eu reduzo. Vou dar um exemplo. Alguém pode perguntar para você, talvez perguntem: olha, você sabe o que está acontecendo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Esta é uma pergunta enorme. Sabe o que está acontecendo? Esta é uma pergunta reducionista. Está acontecendo muita coisa lá, desde duas nações se confrontando, por motivos vários, muitas pessoas morrendo. Ora, sob que aspecto essa pergunta se propõe a levantar debate? Não há claridade nisso. Então é uma pergunta reducionista. Você reduz a um ponto de vista. Isso não pode acontecer. Por exemplo, uma outra pergunta reducionista: você pode me explicar sobre a vida após a morte? Claro que a gente vai poder explicar, mas a gente vai ter que sentar e gastar um tempo. Eu não vou explicar em 2 frases para você. Então nós devemos tomar cuidado com alguns pontos de vista ingênuos e reducionistas. Aqui não há ingenuidade, aqui há má fé, né? Um tipo de malevolência dos ateus em tentar transformar a fé cristã em qualquer outro tipo de crença, como a crença da fada dos dentes. Eu acredito que você sabe o que é a crença da fada dos dentes. É aquela crença de que se a criança perder um dente, ela coloca o dente debaixo do travesseiro. Então a fada do dente vai lá, pega o dente e deixa uma nota de algum dinheiro, uma moeda, por exemplo. Aí a criança acorda e diz: olha, veja só, a fada do dente veio e trocou meu dente por dinheiro. Claro que não foi a fada do dente, foram os pais que fizeram isso. Mas esse tipo de crendice é estimulado nas crianças em alguns locais. Enfim, o que Dawkins está fazendo e alguns dos seus seguidores, segundo Robertson, é que eles estão dizendo que a fé cristã é igual à crença da fada dos dentes. E aí a resposta de Robertson quanto a isso, a Dawkins: o senhor acha seriamente que a evidência do Deus da Bíblia seja do mesmo nível da fada do dente? Por exemplo, o senhor não escreveu um livro sobre a fada do dente, um delírio. A evidência pró-Deus é de um nível inteiramente distinto. Então aqui a resposta de Robertson mostra que a má fé de Dawkins ou dos seguidores de Dawkins de comparar a fé cristã com uma crendice infantil. Então isso está diminuindo. Na refutação de Robertson, afirma que Dawkins não pode estar levando a sério essa comparação, comparar o Deus bíblico com uma crença infantil feita para crianças de surdo. Prova disso, continua, é que Dawkins escreveu um livro para rebater a fé cristã e não para rebater um conto infantil. Em outras palavras, esta tática não passa de um ataque depreciativo aos cristãos e cristãs, e não um argumento que deve ser levado a sério. Devemos tomar cuidado, porque é comum para alguns ateus, ao serem questionados quanto à fé cristã, ou se pronunciarem ao seu respeito, dizer que os assuntos religiosos estão todos locados no campo da fé, e devido a isso não está se discutindo conhecimento. Esse tipo de avaliação é incorreta. Então acredito que você já deva ter ouvido isso: olha, não vou debater religião com você. Por quê? Porque isso é uma questão do domínio da fé, isso é pessoal de cada um, não é uma coisa que podemos debater com conhecimento. Isso está errado. Esse tipo de ideia não é compatível. Por exemplo, a fé cristã implica conhecimento. Robertson nos dá um belo exemplo quando diz: eu sustentaria o oposto. A fé sem conhecimento é cega e estúpida.
A fé bíblica está em uma pessoa. Se você não sabe acerca daquela pessoa, você não pode ter fé nela. Muito bem, esse é o ponto que Robertson nos coloca, né? A fé cristã é uma fé em uma pessoa. A fé não é um simples assentimento. O que é o assentimento? Assentimento é aderir a uma ideia sem nenhum tipo de criticidade ou crivo. A fé, na sua concepção bíblica, está baseada no conhecimento. Por isso, cuidado, porque essas armadilhas retóricas podem ser utilizadas. E um gatilho para isso é esta ideia de que a fé não é conhecimento. Fé é conhecimento aplicada em uma pessoa, Jesus Cristo. Então os cristãos não podem ser reduzidos a pessoas que creem em alienígenas, que acreditam em saci pererê, mula sem cabeça. Isto é uma ofensa. A fé cristã ela é muito mais robusta do que este tipo de assentimento. Nós não temos uma fé infantil. A nossa fé ela é fundamentada na revelação bíblica, tem toda uma grande organização. Hebreus 11:6 apresenta isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse texto afirma claramente que a fé necessita possuir conhecimento da existência de um Deus que seja pessoal e bom. Pessoal porque é um Deus com vontade, raciocínio, que possui um padrão que necessita ser alçado por todos que vão a Ele. Bom, porque esse texto expressa que Deus possui interesse em recompensar aqueles que o buscam. Não é um Deus impassível. Logo, a fé precisa ser fundamentada no conhecimento de um Deus pessoal e bom. E eu peguei apenas um versículo. Nós poderíamos usar todo o Antigo e o Novo Testamento para mostrar a consistência da fé cristã, de como ela é fundamentada em um conhecimento. Então nós não podemos aderir a um tipo de ataque como desse tipo, porque a fé cristã ela não é uma fé simples. Nós temos uma fé que moldou a forma como o Ocidente vê o mundo. O mundo, a história da humanidade, ela é dividida em antes e depois de Cristo. Ela não é definida antes e depois da mula sem cabeça, antes e depois da fada dos dentes. Então você não pode reduzir a fé cristã a simplesmente uma crendice. Isso é uma ofensa, isso é uma questão depreciativa. O que é depreciativa? É depreciar, é atacar, é ser desonesto. Então existe essa desonestidade dos ateus em tentar reduzir o cristianismo como uma superstição. Isso não é cabível. Milhares e milhares de pessoas morreram por causa da fé cristã, deram suas vidas, foram queimadas em fogo, pessoas se esconderam nas catacumbas de Roma para cultuar a Cristo, porque acreditavam que suas vidas valeriam a pena ser sacrificadas, correr risco de morte para cultuar a Cristo. Você quer comparar isso com a fada dos dentes? Não dá, né? Isso é uma ofensa, é baixar muito o nível da discussão. Por isso, cuidado, Crer no Deus da Bíblia não é igual a qualquer tipo de crença. Não tolere isso, não aceite isso. Apresente que a crença cristã ela é muito mais complexa. Nós vemos aqui nesse texto, em Hebreus 11:6, um perfil ontológico de Deus, ou seja, do ser de Deus, mas existem inúmeras outras maneiras e perspectivas de falar acerca do Deus da Bíblia, quanto ao seu poder, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, o seu propósito para a humanidade, a ideia de criar um homem à sua imagem, a ideia de que existe um porvir. Então há toda uma grande estrutura que não pode ser reduzida a um ataque como esse. Vamos ao segundo argumento. Alguns ateus se saem dessa maneira. Quem é que fez Deus? Afinal de contas. Bom, com certeza você já deve ter ouvido esta pergunta. Essa pergunta constrói-se sobre uma premissa de que tudo e todos precisam ter sido criados. Então, o que é uma premissa? Premissa é um tipo de princípio, o qual você fundamenta a sua
a sua ideia. Existe uma forma de construção de ideia chamada silogismo, onde existe a premissa maior, a premissa menor, e existe então a ideia central, a conclusão. Aqui o autor está usando esse tipo de formato. O que nós precisamos entender é que a ideia de premissa está de um princípio que fundamenta uma ideia. Portanto, a pessoa que pergunta quem fez Deus, ela parte da premissa de uma ideia de que Deus ele é igual à criação. Isso não pode ser aplicado a Deus, porque Deus é um ser incriado. Isto é, ninguém criou Deus. Deus sempre existiu. Este é um atributo que ele possui, um atributo incomunicável, ou seja, que Deus não comunica a outro, que não, mais ninguém tem a não ser ele, que está escrito em Colossenses 1, verso 7. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ou seja, ele é antes de todas as coisas, ele é eterno. De certa maneira, esse questionamento, quem fez Deus, favorece a causa dos cristãos e cristãs. Isso porque demonstra que o questionador não procura abordar a questão do ponto de vista da teologia cristã, mas apenas submeter a ideia que faz de Deus aos seus próprios ditames, demonstrando claramente uma posição no mínimo tendenciosa. O ateu não se aproxima do assunto Deus de maneira desprendida, mas religiosa e preconceituosa. O ateu, ele é um preconceituoso. O ateu fundamentalista, ele não vai te ouvir dizer: fale-me acerca do seu Deus, eu quero entender. Ele vai te ofender, ele vai dizer: você é uma pessoa de cabeça fraca, você precisa acreditar em alguma coisa. Eu sou uma pessoa forte, eu não preciso crer em nada. É assim que o ateu geralmente se vê. Ele se constrói como alguém autossuficiente. Então ele não desce do seu salto alto para ter uma discussão do mesmo nível. Ele se coloca acima do cristão e da cristã. E essa pergunta demonstra bem isso. Esse tipo de pergunta reflete então uma má compreensão da natureza de Deus. Deus não pode negar sua própria natureza. Diz lá em 2 Timóteo 2,13: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Por isso, Deus não pode deixar de existir, porque é eterno. Salmo 90, verso 2 diz que o Senhor é de eternidade a eternidade. E Deus também nem pode mudar sua própria natureza, porque Deus é imutável. Está lá em Malaquias 3,6: porque eu, o Senhor, não mudo. Então, vez por outra, algum ateu ele vai se aproximar de nós com algum tipo de armadilha retórica, armadilha de perguntas. Por exemplo, dizendo assim: olha, se Deus ele é poderoso, então ele pode criar uma pedra mais pesada do que ele pode suportar? Eu vou repetir essa pergunta. Então Deus ele pode criar uma pedra mais pesada do que ele pode suportar? Ora, esta pergunta é uma pergunta incabível. Deus ele não pode ir contra a sua própria natureza. Essa pergunta não se aplica a Deus, porque para Deus não há impossíveis dentro de uma lógica. Deus não pode, por exemplo, mentir. Deus pode todas as coisas, então Deus pode mentir. Deus não pode mentir. Isso seria contrário, um atentado à sua natureza. Então Deus pode todas as coisas, então Deus pode não estar aqui. Isso não é contrário à natureza de Deus. Então algumas perguntas elas não se aplicam a Deus, porque estão sendo desrespeitosas quanto à sua própria natureza. Então devemos tomar cuidado, porque algumas perguntas elas parecem inteligentes, parecem que estão nos colocando em xeque, quando na verdade elas se baseiam numa ideia errada acerca de Deus. Deus não pode mentir, Deus não pode deixar de ser Deus, Deus não pode fazer algumas coisas que contrariam a sua natureza. E os ateus, eles vão tentar tirar vantagem de nós por meio desse tipo de desonestidade intelectual. Eu repito, isso é uma desonestidade.
porque ele não quer conversar com você de uma forma racional, argumentativa, dialógica, onde duas pessoas estão no mesmo nível. Ele quer tentar tirar vantagem, quer ver o debate como uma forma de destruição e não como uma maneira de construção de um diálogo formativo. Vamos para o nosso terceiro argumento. Argumento 3. A religião é utilizada para esconder gente hipócrita. Os ateus assumem que não são. Eu acredito que você já deva ter ouvido esse tipo de argumento. Infelizmente, muitos escândalos são utilizados por ateus para atacarem os cristãos. Citam pessoas cristãs que foram acusadas de crimes e, na justiça comum, até declaradas culpadas, para disseminarem a ideia de que a religião é utilizada como dissimulação. O que é isso? Alguns ateus se apropriam de algumas situações onde alguns crentes cometeram deslizes, e de fato cometeram deslizes, e dizem assim: está vendo? Diz que é crente, está vendo? Vai para a igreja com a Bíblia no braço, olha lá, e agora descobriu-se que é um adúltero, uma adúltera, descobriu-se que estava sendo desleal na empresa e tomando aquilo que não é seu, descobriu-se, e aí pode ter uma grande lista de descobriu-se, uma coisa errada, né, que esta pessoa pode ter feito, e aí vai apontar o dedo: está vendo? Está vendo? Então esse é um argumento muito utilizado para atacar os cristãos, mas esse é um argumento simplista, é um tipo de reducionismo também. Robertson nos dá um bom exemplo de como lidar com isso. Isso é tão irracional, esse tipo de ataque, né, quanto eu propor que, porque o Dr. Joseph Mengele, quem que é Joseph Mengele? Joseph Mengele foi responsável pela morte de inúmeras pessoas em prol dos seus experimentos científicos de cunho genético, isso na Alemanha, na época de Hitler. Não sei se vocês se lembram do grande genocídio que houve dos judeus. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos em Auschwitz. E este Mengele, ele foi responsável de experimentos com crianças, com gêmeos, com pessoas idosas, desrespeitando a vida. Milhões de pessoas foram mortas, milhares de pessoas foram mortas por este homem, e ele era um cientista. Então isso é tão irracional quanto eu propor que Mengele foi um cientista. Só porque Mengele foi um cientista, todos os cientistas têm culpa, e por conseguinte a ciência deve ser banida. O ponto é simplesmente que qualquer um pode produzir uma lista de pessoas periféricas, né, que vivem na periferia, mentalmente desequilibradas sobre qualquer tema, mas esse não fica invalidado. O que isso quer dizer? O que Robertson afirma é que em todas as áreas que cobrem a sociedade, por exemplo, medicina, direito, política, sempre encontraremos pessoas que se comportam de maneira vergonhosa. Não se pode simplesmente condenar toda uma classe por causa de alguns. No ditado popular, não se pode jogar a água fora da bacia com a criança dentro. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de argumentação acusatória. Da mesma forma que não é correto julgar todo o cristianismo por causa daquele crente que de fato cometeu um crime e será culpado, e pagará a sentença por isso, não se pode culpar o médico como o Mengele e dizer assim: a medicina não presta, está vendo? O Mengele foi médico, e olha aí quanto a gente matou. Medicina não presta, meu filho não vai fazer medicina. Isso é um argumento. O ateu: está vendo? Aquele motorista de ônibus matou 3 pessoas deliberadamente porque quis, surtou. Está vendo? Todo motorista de ônibus não presta. Isso é errado. Você não pode julgar uma categoria por causa da atitude de um homem. É isso que os ateus estão fazendo, quando eles pegam e pinçam uma pessoa e generalizam para toda a classe de cristãos. Então esse é um argumento muito comum. E como é que você pode se defender? A partir daquilo que o Robertson mostrou agora. Mostra que esse tipo de pensamento é equivocado, errado. Você não pode reduzir uma classe, uma pessoa,
reduzir a classe toda por causa da atitude de uma pessoa. Essa pessoa cometeu um erro, como todas as pessoas cometem erro. Existem, meus irmãos e irmãs, péssimos pastores, como existem também péssimos médicos, péssimos advogados, péssimos juízes, péssimas mães, péssimos pais, péssimos filhos. Agora, as categorias são implicadas por causa dessas pessoas? Não. Da mesma forma, existem pastores maravilhosos, médicos maravilhosos, advogados maravilhosos, juízes maravilhosos, pais maravilhosos, mães maravilhosas, crianças maravilhosas. Então não podemos julgar toda uma categoria por causa de uma pessoa. É isso que o ateísmo faz. Outra coisa, os ateus, eles não podem posar de donos da virtude. Muitos estados se autodeclararam ateístas, foram responsáveis por inúmeras barbáries. 2 exemplos históricos fundamentam esta afirmação. O primeiro é o período da fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Historicamente, esse país foi responsável pelo termo cortina de ferro. Você não podia nem evangelizar lá. Muitos missionários não conseguiam entrar e havia perseguição dos cristãos no início, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Também na China, ainda hoje o cristianismo é visto com suspeita, mas já foi pior, onde existiam igrejas clandestinas e existem livros que falam sobre igrejas chinesas, pessoas que congregavam de maneira escondida, porque cristãos são perseguidos na China. Então, esses estados são ateus. Então quer dizer que os ateus foram justos, matando e perseguindo cristãos? Então o ateísmo por si só não é virtude. Os ateus não podem se posar de pessoas virtuosas, porque existem na história estados ateísticos que foi comprovado que mataram muitas pessoas. E aí é interessante notar que a moral é um tópico sensível para o ateu. O que é a moral? Moral significa comportamento, o bom comportamento. O comportamento bom, o comportamento mau. É a qualidade, ou melhor dizendo, a capacidade de olhar para alguma coisa e dizer: isto é bom, isto é mau. Isto é um julgamento moral. Vou dar um exemplo. Discurso moralista. O que é um discurso moralista? Um discurso moralista é um discurso que se fundamenta apenas no bom e mal. Olha, vamos fazer isso porque isso é bom. Vamos fazer isso porque isso é bom para todo mundo. É bom para mim, é bom para você. Isso é um discurso moralista. Está se fundamentando em um julgamento moral da pessoa. Tem muitas falsas pregações que se baseiam nisso. Vão criando uma ideia de moralismo. Olha, vamos fazer isso porque devemos fazer isso, isso é certo. Não estou dizendo que não existem princípios bíblicos que devam ser seguidos porque são certos, mas toda pregação bíblica, que é bíblica, ela é prescritiva, ela é formativa, ela produz conhecimento. Quando você ouve o sermão do domingo, você pode fazer a pergunta: o que eu aprendi com isso? O que foi ensinado? A qualidade ou a certeza de que você ouviu uma pregação bíblica é ler o texto e saber o que foi ensinado acerca do texto. Não, hoje foi ensinado. Eu posso até não ter aprendido direito, mas eu sei que foi ensinado. E eu vou me debruçar para digerir tudo o que foi ensinado. A pregação bíblica, ela ensina. A pregação moralista, ela vai fazer você chorar, vai fazer você se sensibilizar. Olha só, a minha vida é assim, eu sempre fui um bom cristão, trabalhei, fui perseguido, etc, etc. Coitado de mim. Ponto. Aí você sai do culto e pergunta: o que foi que eu vi? Não, foi uma pregação moralista. A pregação bíblica é prescritiva, ensina as escrituras. A pregação exposta, Cristo é pregado. Então o moralismo, ele se fundamenta apenas em julgamentos morais, não é no conhecimento. E a moral é um tópico, como eu disse, sensível ao ateu. Porque se não há um Deus, se não há absolutos, qual é a razão para se ter um comportamento moralmente bom? Inclusive eu passei para o PH
um texto que fala acerca disso. Um jovem universitário ateu, ele está tentando lidar com a moralidade e não consegue, porque como ele é ateu, não existe moralidade. Por que ele não deve matar uma pessoa? Simplesmente porque ele será condenado? Por que não fazer isso? O ateu ele não consegue dar uma resposta, porque se não há Deus, não existe moral. Quem consegue capturar o espírito disso é Fyodor Dostoiévski, um autor russo, que diz o seguinte: se não há Deus, tudo é permitido. Se não existe Deus, não existe moral. É o que impede você de fazer o que você quiser, se você não acredita em Deus? Nada. Talvez o medo de punição da sociedade, basicamente isso. Mas você vai se tornar uma pessoa extremamente má, porque você só vai fazer o bem porque você se torna um utilitarista. Por isso, os cristãos, por outro lado, possuem a Bíblia como um sólido fundamento de uma moral cristã. Primeiro, porque é uma maneira do testemunho do Deus da criação. Deus colocou sua lei no coração de todas as pessoas. Isso está em consonância no fato de que todas as pessoas, independente de sua região, etnia, possuem um conceito de algo que é justo ou injusto. Segundo, a Bíblia aponta uma humanidade que está corrompida pelo mal. Ela explica o mal do mundo. E terceiro, ela não para por aí. Ela afirma que a humanidade fora criada para um propósito de parte dela ser redimida. A história caminha para um desfecho. Agora, qual é a visão de um mundo ateísta? Deixamos que Robertson, dirigindo-se a Dawkins, nos diga, abre aspas, palavras de Robertson: o Senhor, Richard Dawkins, vive um universo que surgiu de lugar nenhum, está indo a lugar nenhum e não significa coisa nenhuma. Logo, fica demonstrado que o ateísmo é uma crença muito opaca e fria. O ateu, então, não vê significado na vida. Por isso que muitos ateus cometem suicídio, porque se não existe propósito em nada, o que me impede de tirar minha vida? Este é o pensamento nihilista. O que é o nihilismo? É um tipo de filosofia que diz que tudo é nada. Não existe propósito para nada. Isto é desesperador. Se não existe propósito para nada, então por que estamos aqui? Por que você está criando seu filho e sua filha? Não. Então a filosofia, a crença ateísta, ela é uma crença fria, uma crença opaca, cinzenta, não há propósito, não há moral. Enquanto o cristianismo, ele entende que existe uma moralidade nos corações dos homens e das mulheres, e que esta moralidade foi implantada com uma imagem de Deus no coração destas pessoas. Esse, por exemplo, é o recurso que muitos missionários se utilizam para pregar o Evangelho a nações que ainda não possuem conhecimento bíblico, são ágrafas, ou seja, não tem nem escrita. Eles se aproximam dessas tribos, dessas aldeias, dessas pessoas, e vão tomando exemplos de como elas acham que é justo e o que é injusto. E a partir disso começam a mostrar acerca da pessoa de Jesus Cristo, de como Deus se preocupa com a justiça, a tal ponto que enviou seu Filho para que morresse pelos seus pecados, para que as pessoas não fossem para o inferno. Então existe uma justiça maior, a história tem um propósito. Estamos todos aqui por algum motivo. Essa é a história do cristianismo. Algumas considerações, meus irmãos e irmãs. Nós, pessoas cristãs, enfrentaremos sempre o ataque de pessoas ateístas. Essas não pouparão esforços para combater a nossa fé. Historicamente sempre foi assim. O que precisamos fazer é constantemente nos prepararmos para esses embates. Hoje demos mais um passo na direção certa para defendermos a nossa fé cristã. Que Deus nos ajude, meus irmãos e irmãs, para que, preparados por meio de pensarmos sobre esses ataques que recebemos, possamos estar preparados para responder àqueles que atacam a nossa fé cristã. Que Deus nos abençoe. Amém.